Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro é o que gera o quê? Vou dar uma dica. Toda vez que ele falar em estacionamento, a infração será sempre média com 4 pontos. Sempre que ele falar em estacionamento, atrapalhando a vida dos demais, vai ter que ter a presença da palavrinha remoção. Então, liguem, anotem aí. Estacionar, média, remoção. Ou estacionar em desacordo, média, remoção. Que se cair qualquer questão falando de estacionamento errado, irregular, seja em desacordo com as posições ou mesmo em locais e horários proibidos ou onde tem a placa de estacionamento, parada de estacionamento regulamentada, é uma infração média com 4 pontos e vai gerar a remoção. Nesse caso aqui, será uma infração de natureza média, punida com multa e, claro, a remoção do veículo. Nesse outro exemplo aqui, o veículo está estacionado em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar, tanto de estacionar quanto de parar e estacionar. Então, claro, infração média, 4 pontos e a remoção do veículo. Então, sempre que falar em estacionamento irregular, em posição errada, em local e horário proibido, ou onde tem a plaquinha de proibição, infração média, 4 pontos e vai gerar a remoção do veículo. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma. Bom, então eu vou imaginar aqui uma via, tá? Aqui um veículo na minha frente e eu tô seguindo ele. Eu vou verificar se eu tenho espaço lá na frente, eu vou sinalizar a minha intenção e depois que eu realizar eu vou voltar. Eu tô fazendo o quê? Uma ultrapassagem segura. Vale lembrar que ultrapassar em locais proibidos, onde tem a faixa contínua, onde tem aclives ou declives sem visibilidade, pelo acostamento, são exemplos de infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Podemos considerar uma infração média com 4 pontos na carteira quando o condutor portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Atenção, fiquem atentos porque tem outra infração muito parecida, que aí vai ser considerado crime de trânsito, que é ter no seu veículo placas falsificadas ou adulteradas. Aí é uma infração gravíssima e é considerado crime de trânsito. Agora, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, infração média com 4 pontos na carteira. Em direção defensiva, a habilidade significa, quer ver uma dica? É só você lembrar assim, no que você é habilidoso? Em algo que você faz bem, que você faz bem feito. Todos nós temos habilidades, certo? Na direção é exatamente isso, é você ter desenvoltura, você manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, você ter técnica, você ter habilidade. Lembrando que a prática leva à perfeição. Não são nos primeiros dias ou durante as aulas da autoescola que a gente vai aprender e vai saber tudo. A habilidade na direção, ela é uma construção contínua. Toda vez que nós estivermos dirigindo, nós vamos estar aprimorando as nossas habilidades.
O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. Ele já afirmou que é permitido, mas é permitido por quê? Para quê? Em qual situação? Para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O trânsito de veículo nos acostamentos é permitido para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Lembrando que, se você está em uma rodovia e você precisa entrar para a esquerda, você não pode entrar direto. Você precisa sair à direita no acostamento para só então você entrar à esquerda. Senão, é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Carcaça de lonas, banda de rodagem, talões. São elementos que compõem o quê? Se ele está falando em lona, lona é o quê? É borracha. Aonde que você vai encontrar borracha? No pneu. Então, carcaça de lonas, banda de rodagem e talões são alguns elementos encontrados no pneu. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? Não é soma de reação mais parada, até porque não existe. Reação mais frenagem é que gera a parada. E sim, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. Lembrando ainda que a distância de segmento ou distância de segurança, ela será sempre medida em 2 segundos. Com o balanceamento das rodas, consegue-se. Se eu estou fazendo um balanceamento, eu estou tentando buscar um equilíbrio, certo? Então, nesse caso, se eu fiz o balanceamento das rodas, eu estou restabelecendo as suas condições de equilíbrio para evitar um desgaste irregular e, quem sabe, até perder o pneu. Então, o balanceamento das rodas, ela serve para restabelecer as suas condições de equilíbrio. É desaconselhável o uso do ponto morto, banguela. Por quê? Quando você usa o ponto morto, neutro, banguela, você vai ter a diminuição na lubrificação da caixa de câmbio, além de você poder, estragar a longo tempo a tua caixa de câmbio, você também corre o risco de acidente, porque o teu veículo ele fica sem freio motor, digamos assim. Então, se você pegar uma descida, ele vai embalar infinitamente e corre-se o risco até de ocasionar um acidente. Quando você está com marcha engrenada, ele não vai infinitamente embalar. Ele vai até uma velocidade X, dependendo da marcha que você tiver, e ele vai ficar ali naquela velocidade. E também, quando você está num ponto morto e você está numa descida sem estar utilizando marcha, na descida com o ponto morto, você vai acabar utilizando muito mais o freio. Se você usar o freio com uma frequência muito grande, você pode acabar aquecendo o sistema e, inclusive, ficando até sem freio. E isso não é só para veículos grandes, não. Em veículos pequenos, isso também pode acontecer. Por isso que é muito importante não utilizar o ponto morto, sempre descer com o veículo engrenado, para não ter nenhum problema de danificar o teu veículo e, claro, não ocasionar nenhum sinistro, nenhum problema e colisão ou algo assim. Para maior vida útil da suspensão e dos pneus, o condutor defensivo deve saber que quando o veículo estiver parado, deve deixar sempre as rodas alinhadas com o meio-fio. Então, se você parou, você estacionou teu carro, deixa o volante reto, deixa as rodas retas. Geralmente, você vira tudo para um lado e aí você volta meia e mais uma volta inteira. Você vai estar com o volante alinhado e você vai estar com as rodas alinhadas.
O condutor está com seu veículo parado num cruzamento esperando abrir o semáforo. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da travessia, estão no meio da rua, sem terem concluído a travessia. Se o condutor partir com o veículo ignorando os pedestres, ele estará assim cometendo uma infração de trânsito, não é crime, e sim uma infração de trânsito. Tem uma outra questão que fala do ciclista que está no meio da travessia. O que vocês vão fazer? Seja o ciclista ou seja o pedestre, vocês irão aguardar o final da travessia. Ele não vai gerar crime. Se vocês forem olhar o artigo 170 do CTB, ele diz que dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, ele é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, vai ter a suspensão do direito de dirigir, mas ele não vai configurar um crime de trânsito. E, claro, vai gerar retenção do veículo e o recolhimento do documento de habilitação, mas é apenas uma infração de trânsito. Pode gerar a suspensão, mas é apenas infração de trânsito. Então, tem um pedestre atravessando a via, tem um ciclista que não concluiu a travessia, o condutor tem sim a obrigação de aguardar o final da travessia, e se ele não aguardasse, mesmo assim, ele colocar o veículo em movimento, ele comete uma infração de trânsito. A questão de número 22, lembrando que, se você não assistiu o vídeo das questões anteriores, vai estar aqui acima desse vídeo. Esse vídeo está numa playlist e acima desse vai estar os outros vídeos com as outras questões anteriores. E a primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, temos aqui a figura, temos aqui o veículo e ele está apontando para a esquina. Esse quadrado que nós temos aqui, que ele poderá estar pintado na cor amarela, nós chamamos de área de conflito. É um trajeto, é um espaço onde todo mundo pode transitar, mas que ninguém pode parar, ninguém pode estacionar, nem na mudança de sinal. E aí ele está apontando exatamente neste canto aqui. Por quê? Este canto aqui é o que nós chamamos do alinhamento da via transversal. E aí ele pergunta, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, válido para todo o território nacional, um veículo deverá aguardar uma distância do bordo, do alinhamento da via transversal de no mínimo quanto? E agora? Da esquina até esse carro aqui. Qual é a distância em metros que nós precisamos guardar? Letra A, 5 metros. Letra B, 3 metros. Letra C, 4 metros. Ou letra D, 2 metros. Qual a distância que você acha que precisa manter em relação à esquina? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Acertou quem respondeu letra A, 5 metros, que é a distância do bordo do alinhamento da via transversal que nós precisamos manter para não acabar recebendo aí uma multa, uma infração e quem sabe até ter o veículo removido. 23. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado. Se ele está parado, provavelmente ele está efetuando, né, o embarque ou desembarque. Aliás, ele já contou, efetuando embarque e desembarque. Ele deverá. Então, esse condutor, ele vai fazer o quê? Letra A, reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra B, reduzir a velocidade e piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra C,
reduzir a velocidade, acionar os faróis altos do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres? Ou letra D, reduzir a velocidade, aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres? Quer uma dica? Primeiro, aqui é um transporte coletivo de pessoas, passageiros, escolares, enfim. Pode ser que essas pessoas aqui, elas não tenham a mesma noção que um condutor tem. Então, muitas das vezes, você piscar o farol, você acender o farol alto, ou mesmo você dar breves toques na buzina para a pessoa, ó, não vai fazer diferença, a pessoa não vai entender. Porque pode ser que ela não seja um condutor, ela não seja um motorista, ela seja apenas um passageiro. Então, ela não vai entender o que você quer dizer com piscar o farol, ou acender farol alto, ou mesmo dar toques na buzina. Então, quem tem que cuidar é você. Você é o condutor. Você quem está preparado, você quem foi formado pela autoescola. Então, a resposta correta será sim a letra A. Reduzir a velocidade ou parar o veículo caso seja necessário, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. 24. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve fazer o quê? Letra A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Letra B. Somar mais 20 passos longos, totalizando 80 passos longos. Letra C. Somar mais 15 passos longos, totalizando 75 passos longos. Ou letra D. Continuar normalmente a contagem dos passos. E agora? O que será que vai fazer? Eu estava lá contando 60 passos para sinalizar lá um sinistro, ou mesmo, né, um carro com problema mecânico, alguma coisa assim. Só que você encontrou uma curva. E agora, o que você vai fazer? Eram 60 passos. Na metade você encontrou uma curva. O que você vai fazer? Primeira dica: não vai somar nada. E também não tem como continuar, porque você vai estar colocando a vida das outras pessoas em risco. Então, acertou quem respondeu a letra A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Letra A, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. 25. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Vamos de dica? Tudo o que tem roda. Vou esperar vocês completarem aqui embaixo. Eu só vou completar no final dessa questão. Quero ver quem de vocês acompanha o canal aqui e sabe ao completar essa frase. Tudo que tem roda, roda na... Vamos ver quem vai acertar. Letra A. Em ruas de forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Letra B. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em calçadas, na letra C. Ou letra D. Em rodovias sem acostamento. Bom, vamos eliminar primeiro as que estão completamente erradas. Calçada. Eu só posso andar com a minha bicicleta, com a minha bike na calçada, se estiver devidamente sinalizado. Rodovias sem acostamento é proibido, porque a circulação de bicicletas nas rodovias é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Bom, eliminamos duas, já temos 50% de chances de acertar. Dica: o ciclista, o pedestre, são os que têm a preferência, a prioridade no trânsito. Então, não faz sentido você ter prioridade e você ceder a vez aos veículos, certo? Por quê?
A prioridade começa com o pedestre, depois vem o ciclista, vem o motociclista, vem o carro pequeno, vem o caminhão, os veículos maiores, uma vez que todos os veículos maiores, eles são responsáveis por cuidar dos menores. Então, não vai ceder, muito pelo contrário, tem prioridade. Então, as bicicletas, sim, elas vão rodar nas ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados, porque tudo que tem roda, roda na rua. Lembrem desta frase. Tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta, sim, ela vai rodar na rua de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. Sempre pelo bordo da pista, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordo da pista, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência. E ó, atenção! Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão transitar em fila. E mais uma mega dica: se você vai passar por um ciclista, você deverá reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. 26. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Ai, ai, tem coisa errada. Olha a dica. Tem coisa errada? Tem coisa faltando? Tem coisa para arrumar? Lembrem-se, vai gerar a retenção para regularização. Só com essa dica, você já tem condições de acertar essa questão. Quer ver? Eu vou te provar. Letra A. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração gravíssima, penalidade e multa, apreensão do veículo. Letra C. Infração média, penalidade e multa e a medida administrativa de remoção do veículo. Ou letra D. Apenas uma infração leve, penalidade e multa. Bom, eu vou descartar as duas que definitivamente não são. Letra B, porque infração gravíssima quase sempre são aquelas infrações que colocam a vida do outro em risco. Você está com um som alto, em frequência não autorizada ou num volume muito alto, não coloca a vida da outra pessoa em risco. Dependendo da música que você estiver escutando, coloca a tua vida em risco, mas da outra pessoa não. Brincadeira, tá, pessoal? E também não é letra D, infração leve. Descarta. Então, vejam que na letra A eu tenho retenção. Na letra B eu tenho remoção. Mas, afinal, o que muda de uma para outra? Bom, remoção é quando você está estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, impedindo a circulação dos demais. Tanto que, estacionado na contramão, tá errado? Tá. Mas está errado a direção e não o local, por isso não gera retenção. Então, vejam que eu posso descartar. Agora, a retenção, ela vai acontecer quando? Quando tem algo errado, quando tem algo para consertar, quando tem algo faltando. O que está de errado aqui? O som. Ele não está numa frequência autorizada. Então, sim, é uma infração grave, 5 pontos, penalidade e multa, e a medida administrativa de retenção do veículo para a regularização. 27. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos e a sua função é: o que a bateria faz? Quem acompanha o canal com certeza já sabe essa resposta. E eu já vou dar uma dica bem especial para você nunca mais errar se essa questão cair na sua prova. Letra A. Regular a energia elétrica. Letra B. Gerar energia elétrica. Letra C. Transformar energia mecânica em energia elétrica. Ou letra D. Armazenar e fornecer corrente elétrica. Tá preparado? Olha a dica. A bateria do teu carro, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. E agora eu te pergunto, a bateria do teu celular, ela regula a energia?
Não. Ela gera energia? Infelizmente, não. Ela transforma energia mecânica em elétrica? Não. Para que serve então a bateria do teu carro e a bateria do teu celular? Para armazenar e fornecer corrente elétrica. Ou seja, a gente coloca o celular para carregar, a bateria fica cheia, a gente usa, depois a gente carrega de novo. O que muda no carro é que não precisa ficar colocando e tirando da tomada. Existe o alternador que vai ser responsável por gerar essa carga que a bateria vai armazenar. Então, sim, a única função da bateria vai ser essa: armazenar e fornecer corrente elétrica. Atenção! Questões relacionadas com bateria. A função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção da bateria: completar com água destilada. Não me esqueço. E se precisar ligar baterias em paralelo, sempre positivo com positivo, negativo com negativo. 28. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no quê? Primeiro, quem que sente monotonia e fadiga? O condutor, o motorista. Mas, afinal de contas, o que significa monotonia e fadiga? Monotonia é algo que você está fazendo repetidas vezes. Várias e várias e várias vezes a mesma coisa. Isso torna-se monótono, torna-se chato. E isso vai gerar a fadiga. Nossa, o que é fadiga? É canseira. É uma palavra diferente, mas que significa canseira. Então, imagine, você está fazendo uma coisa repetidas vezes, a mesma coisa, e isso vai te gerar uma canseira. Logo, o que vai acontecer com você? Letra A. Vai influenciar nas adversidades das vias? Quem é que sente monotonia e fadiga? É a via? Não é não. É o condutor, concordo? Letra B. No nível de atenção do condutor? Letra C. Na prudência do condutor? Ou letra D. Na tensão nervosa? Bom, letra A descarta, porque definitivamente não é essa a resposta correta. Não é na tensão nervosa, porque ela vai diminuir a tensão nervosa. É algo repetitivo, é algo cansativo, é algo chato. A prudência do condutor também não vai aumentar muito, pelo contrário. Aliás, não vai fazer nada, na verdade. Só que o nível de atenção vai diminuir. Por quê? Eu fiz uma vez, a minha atenção tá ok. Fiz uma segunda, a atenção diminuiu. Uma terceira, uma quarta, uma décima, lá na vez do número 20 que você está fazendo a mesma coisa, você já está fazendo no automático. O teu nível de atenção, ele está em praticamente zero. Então, sim, a monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor, ou seja, o nível de atenção vai cair e muito, porque é cansativo, é repetitivo, é monótono, é chato. Então, a atenção vai cair lá embaixo. 29. A distância de reação é definida como? Ó, distância de reação. Se é distância de reação, eu vou reagir, eu vou tomar uma atitude, eu vou ter uma reação. Letra A. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Aqui eu tenho uma ação, concordam comigo? Letra B. Soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Aqui eu não tenho ação nenhuma. E outra que não tem nem como eu somar segmento com frenagem. Por quê? Segmento é a distância que eu mantenho do veículo que segue a minha frente. Distância essa medida em 2 segundos. Não tem como. O máximo que eu poderia somar seria a reação e frenagem, que resulta na parada. Mas não é esse o caso. Letra C. Aquele que permite o condutor uma manobra de emergência também não é. Por quê? Essa é a definição de distância de segmento. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura, medida em 2 segundos. Então, também não é. Somar a distância de parada com a distância de frenagem não tem como eu falei. Eu posso somar reação com frenagem que vai resultar
na parada. Mas não tem como eu já somar a parada, que já é uma soma com a frenagem. Então, vejam que a única que eu tenho uma ação, que eu tenho uma reação, é na letra A. Por quê? Porque o condutor ele tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Então, sim, distância de reação é definida como letra A, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Atenção! Se após ele acionar o freio, ele continuar freando até o carro parar, eu vou ter a distância de frenagem. E se eu somar tudo, desde o momento em que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar, aí eu vou ter a distância de parada. Em questão de número 30, do simulado de número 1. Lembrando, se você não viu os outros 3 videozinhos, está aqui antes desse aqui, esse vídeo aqui está numa playlist, e antes dele você tem os outros 3 videozinhos com as outras 21 questões para totalizar aí as 30 questões. E claro, se você quiser adquirir esse PDF, esse e-book, e ter acesso, né, a mais de 300 questões para testar os seus conhecimentos, aprender dicas, macetes e, claro, garantir a sua aprovação. Está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o primeiro linkzinho. Pode clicar lá, ele vai direcionar você para o Hotmart, você vai poder adquirir, vai poder imprimir, vai poder estudar, responder, além de ter algumas questões, algumas não, né? Várias questões com figuras. Sabe aquelas figurinhas que caem no simulado? Tem também um combo das que estão, né, mais caindo aí na prova. Então, a questão 30 diz o seguinte: a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, permite a quem a possui o direito de dirigir. Bom, eu tenho carteira. Quando eu vou fazer carteira, eu escolho categorias que eu quero. Eu, por exemplo, eu tenho todas. Eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. Mas quando eu fui fazer a primeira habilitação, eu poderia escolher se eu queria fazer só A, se eu queria fazer só B, se eu queria fazer A e B. Depois eu posso acrescentar C, acrescentar D, acrescentar E e assim por diante. Só que eu posso dirigir o quê? Só os veículos para os quais eu estou habilitado. Não concordam comigo? Então vamos ver as alternativas. Letra A: veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Ó, a carteira ela é o quê? Ela é nacional. Então, sim, eu posso dirigir na nação inteira, ou seja, no Brasil inteiro, incluindo também alguns países aqui do Mercosul, tranquilamente. Letra B: qualquer tipo de veículo apenas na localidade onde foi emitida? Não, gente. Ela é nacional. Qualquer lugar do Brasil. Pode ser aqui no Paraná, pode ser lá em Manaus, pode ser lá no Amapá. Inclusive, quero deixar aqui um abraço carinhosíssimo ao pessoal do Amapá, que acompanha muito aqui o canal. Minha querida amiga, instrutora Letúnia, um abraço carinhoso a todos vocês aí. Satisfação enorme poder fazer parte, participar das aulas de vocês. Então, pode ser lá em Fortaleza, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil, certo? Então, não é só onde foi emitida. Só que também não é qualquer tipo de veículo, porque se eu fiz só A, que é para moto, eu só posso dirigir moto. Se eu fiz só B, que é para carro, eu só posso dirigir carro. Então, não é qualquer tipo de veículo. E na letra D, veículos automotores para os quais foi habilitado. Ó, tá vendo que é muito parecida com a letra A? Só que aqui ele fala apenas na localidade onde foi emitida. Não é, gente. É nacional. Se é nacional, ela vale em todo o Brasil. Então, claro, a resposta correta é a letra A. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Qualquer estado, qualquer cidade, você pode sim pilotar, dirigir os veículos aos quais você foi habilitado. Ela não está perguntando o significado de nenhuma destas placas. Ele está apenas querendo saber a função, segundo suas funções. As placas abaixo, pela ordem. O que é ordem? Número 1, número 2, número 3, isso é ordem.
são classificadas nos seguintes tipos. Quer ver? Um exemplo. Vamos dizer que você não soubesse o significado dessa placa. Só que aqui elas têm a mesma cor. Então, elas têm que ser cores iguais. E a terceira vai ser diferente. Bom, dica, ela é amarela. Se ela é amarela, ela é de advertência. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições. Quando ela tiver esse cortezinho ao centro, está ditando uma proibição. Então, aqui nós temos regulamentação, regulamentação e a amarela, que é de advertência. Então, essas são as funções delas. Regulamentação, regulamentação e advertência. Em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Reduzir constantemente a marcha. Ficar reduzindo, colocando segunda e coloca a terceira, volta para a segunda, freia. Essa redução constante, brusca de marcha, bem como a frenagem, ela vai sim aumentar o teor de poluição. E tem uma outra questão que fala também que andar acima do peso, ele também vai aumentar a poluição. Por quê? Se eu estou andando com muito peso, eu vou precisar de mais força. As forças, aliás, a força do carro vai estar nas marchas mais pesadas, tipo primeira, segunda, terceira. Quanto mais pesada for a marcha, mais combustível meu carro vai gastar. Então, quer dizer que ele vai também contribuir com o aumento da poluição, tanto a redução constante de marchas, como andar com o veículo com excesso de peso vai colaborar, vai contribuir para o aumento da poluição ambiental. E, mais uma dica de uma outra questão que está caindo muito. Quem é responsável pela preservação do meio ambiente? Todos os usuários das vias. Quem são? Motoristas, pedestres e passageiros. Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente porque nós utilizamos e, claro, nós temos que cuidar, temos que preservar. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Gente, essa questão, ela está caindo absurdamente, tanto no simulado quanto na prova oficial. Eu trouxe um vídeo ontem, e no vídeo de ontem eu abordei muito essa questão lá no PDF que nós temos aqui disponível, com mais de 300 questões, e sim, essa é uma das mais de 300 que cai muito. Ele quer saber, ele diz assim, a figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, tem aqui uma casinha, aqui tem outra casinha, tem a via pública, tem o carro estacionado, ele está apontando o alinhamento da via transversal, ou seja, a esquina, e ele quer saber, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo, do alinhamento, da via transversal. O que é isso? Da esquina. De quantos metros? 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação às esquinas. E vale lembrar ainda que é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas, tá? Só para juntar aí as duas questões. Além de ter que manter 5 metros, é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas. A marcha ré vai ser usada em pequenas distâncias, entrada e saída de garagens, sempre em velocidade reduzida, e é proibido nas esquinas. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que aqui nós temos quase que um triângulo amoroso. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água, sim. Lavar o veículo, claro que a gente quer manter o nosso veículo limpinho, bonitinho, mas lavar o veículo com a mangueira,
ele vai sim provocar um grande desperdício de água. E esse desperdício de água, se todo mundo resolver lavar o carro, esse desperdício realmente vai ser muito grande. Mais uma questãozinha de meio ambiente agora, ó, infração. Exatamente, infração relacionada com o meio ambiente. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Ele já afirmou. Ele está perguntando se ele já contou. Olha, é uma infração passível de multa e, claro, constitui uma infração. Mas e aí? Qual é essa penalidade? Quase todas as infrações relacionadas com o meio ambiente são de natureza média, com 4 pontos. Então, média, que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Poderia apenas dizer que é uma infração média, como poderia ter esse complemento. Média, que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Dois motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Aí eu pergunto para vocês, qual é a pontuação da infração leve? Opa, 3. Qual é a pontuação da infração média? 4. 3 mais 4 vai ser igual a 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Qual a pontuação da gravíssima? 7 pontos. E ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um desses motoristas é respectivamente. O que significa respectivamente? É ordem. Primeiro o motorista 1, quantos pontos? 7. Depois o motorista 2, quantos pontos? 7 também. Aqui não iria mudar muito, ficaria 7 e 7 ou 7 e 7. Mas poderia ter outros valores, outros tipos de infrações, que é o que você vai ver na próxima questão, ó, presta bem atenção. Aqui, vocês já têm 3 motoristas, ó. Motorista 1, motorista 2 e motorista 3. E aqui tem mais um detalhe, ó, o motorista 1 teve uma infração leve. Qual é a pontuação? 3. Uma média. Qual é a infração da média? 4. E uma gravíssima, que é 7. Bom, 3 com 4 dá 7, 7 com 7 dá 14. Ó, aqui embaixo, 14 pontos. Só que olha o motorista 2. Ele não teve uma infração grave, ele teve 2 infrações graves e uma média. Então, aqui eu preciso somar as duas. Não é uma grave e 5 pontos. São 2 graves. 5 mais 5. Então, 5, aqui 2, mais 5, mais a média, que é 4. 5 mais 5, 10. 10 com 4, 14. Ó, aqui embaixo, 14, certo? E olha o motorista 3. 2, média, tá? 4 mais 4. E 2 leves. Qual que é leve? 3 mais 3. 4 mais 4, 8. 3 mais 3, 6. 8 com 6. Será que vocês estão bons em matemática? 14. Então, 14 também. Novamente o respectivo, mas aqui não mudaria a ordem. Todos eles têm 14 pontos, que é a soma dos últimos 12 meses. Então, 14, 14 e 14. Claro, né, que a gente não podia deixar de relembrar o que constitui infração antes da gente lembrar da pontuação. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E o condutor, ele comete uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E as pontuações são gravíssima 7, grave 5,
média 4, leve 3, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Questão 1. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização, ele já contou, não teve autorização, resulta no quê? Olha a dica. Toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo para consertar, tiver algo faltando, vai gerar a retenção. Mais precisamente, a retenção para regularização. Anotou essa dica? Se não anotou, anota aí. Sempre que tiver algo faltando, tiver algo para arrumar, vai gerar a retenção para regularização. E vamos às alternativas. Na letra A, ele fala em remoção do veículo e multa. Na letra B, ele fala em apreensão da CNH e retenção do veículo e multa. Na letra C, ele fala em apreensão da CNH e multa. E na letra D, retenção do veículo para regularização, multa, infração grave. Bom, vamos descartar a apreensão, porque definitivamente não vai gerar a apreensão da CNH. Ah, professora, mas na letra B tem a retenção, sim. Só que aqui vai ter um item que está certo e um item que está correto. Ou seja, vai anular a questão. Na letra A, ele vai falar em remoção. Mas o que é remoção? Remoção é quando você está estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação, atrapalhando a locomoção dos demais. Tipo, na frente da garagem de alguém, numa vaga que não pertence para você, entre outros. Então, não é remoção. E na letra D, ele vai falar em retenção do veículo para regularização, multa, e é uma infração grave com 5 pontos, que é a nossa resposta correta. Dica: sempre copiem a pergunta. Então, vai lá. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em... E copia a resposta. Retenção do veículo para regularização, multa, infração grave, 5 pontos. Mas se você não quiser anotar e você quiser adquirir o PDF, o e-book completinho com as mais de 300 questões, vai estar aqui embaixo o link para você poder adquirir, caso você tenha condições, caso você possa, né, dar um up ainda maior aí para garantir a sua aprovação. Questão 2. A atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é... Se ele quer que você incorpore uma atitude ao modo de dirigir, essa atitude precisa ser positiva, ok? Olha essa dica, tem que ser positiva para você e para os demais usuários das vias. Na letra A, ele fala: não reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se de cruzamento. Será que isso é positivo ou é negativo? Letra B. Quando muito calor, os motociclistas usarem o capacete no braço. Será que pode? Qual que é a infração por não usar capacete? Lembra? Se você lembra, deixa aqui embaixo na descrição. Mudar de pista sem avisar, parar em fila dupla sempre que puder. Será que essa atitude é positiva ou é negativa? E letra D. Ao invés de acelerar, quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. E aí, qual que você acha que é a alternativa certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Bom, vamos por alternativas. Letra A, não reduzir a velocidade, já começa errado. Por quê? Por mais que o cruzamento, por mais que a preferência seja sua, é sempre interessante você reduzir um pouquinho a velocidade. Afinal de contas, se você está com a velocidade um pouquinho mais reduzida, você vai ter muito mais chances de evitar um sinistro, uma colisão, caso, né, o outro condutor acabe avançando, furando a preferencial. Letra B. Quando muito calor, motociclista usar o capacete no braço. Definitivamente não. Por quê? Não usar capacete, seja pelo condutor, pelo motociclista ou pelo garupa, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. E ainda gera o quê? A suspensão da habilitação. Mas, prof. Lu, e se eu tiver na PPD, então vai suspender PPD?
PPD não suspende, PPD caça. Ou seja, se você tiver uma infração grave, gravíssima, ou você for reincidente em infração média durante os teus 12 meses da PPD, eu sinto muito, mas a tua PPD será cassada e você vai ter que começar o processo de novo, tá? Na letra C, mudar de pista sem avisar. Constitui infração não sinalizar as suas manobras e também constitui infração parar em fila dupla. Então, só nos restou a letra D. Ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Previsão significa, vamos de dica? Quando você assiste lá ou quando você pega o teu celular para ver a previsão do tempo, o que ele vai te dar? Ele não vai te antecipar a possibilidade de fazer sol ou a possibilidade de fazer chuva? Não é algo exato, é uma previsão. Pode ser que diga que vai chover, mas faça sol. Pode ser que faça sol, mas de repente começa a chover. Então, é uma previsão, certo? Ele está antecipando para você uma situação que poderá ou não acontecer. Gostou dessa dica, né? Então, vamos às alternativas. Letra A. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Letra B. Saber procedimentos seguros de manutenção do veículo. Letra C. Ter domínio técnico sobre o veículo. Ou letra D. Manejar o veículo com desenvoltura. Manejar vai vir de habilidade. Então, não é previsão. Saber procedimentos seguros de manutenção do veículo também não tem a ver com previsão. E ter domínio técnico sobre o veículo também não. Agora, antecipar uma situação de perigo para evitar um acidente, sim, isto chama-se previsão. Então, previsão é prever, é prevenir, é antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. 4. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Olha a palavrinha-chave em destaque. Desobedece. Se ele está falando desobedece, significa que dessas 4 alternativas aqui, 3 delas estão certas. Uma está errada. Viram como mudou? Na questão anterior, nós tínhamos 4, 3 estavam erradas e uma estava certa. Nessa aqui vai mudar. Por quê? Porque tem o desobedece. Poderia ter o errado, poderia estar o exceto, poderia estar o incorreto, poderia estar o que não se deve fazer. Entenderam? É ao contrário. Então, das 4 alternativas, 3 delas estão certíssimas e uma está errada. E é essa alternativa errada que ele quer que você marque. Então, vamos ver. Letra A. Só se deve usar farol alto quando não houver outro veículo vindo à frente. Só que isso é uma atitude correta, é uma atitude positiva. Entenderam? Letra B. Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Não. Quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, inclusive é proibido. Então, é claro que você não vai ultrapassar. Então, vejam que também é algo positivo. Entenderam? Letra C. Não se deve reduzir velocidade para acessar o acostamento. Opa, pera lá. Imagina uma situação. Você está vindo de uma rodovia a 100 km por hora e você vai sair do acostamento. Você vai sair nos mesmos 100 km por hora? E se tiver degrau no acostamento? E se tiver desnível? E se tiver buraco? Prestou atenção que aqui essa atitude não condiz com a realidade? É uma atitude negativa? Letra D. Para fazer retorno, deve-se aguardar uma oportunidade no acostamento. Também é correto. Por quê? Se eu estou numa rodovia e eu deixo de entrar à direita, eu deixo de aguardar na direita para virar ou mesmo para fazer um retorno para a esquerda, eu estou cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, sim,
eu devo aguardar, para fazer esse retorno, eu devo aguardar uma oportunidade no acostamento. Aquela frase que você tem que entrar para a direita para virar para a esquerda. Isso também está correto. Então, vejam que a única que está errada, a única que você não deve fazer é justamente dizer que não se deve reduzir velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque eu devo reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Como é a alternativa errada, é o que desobedece, então a letra C é a nossa resposta correta. Quando ele diz que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque na verdade eu preciso sim reduzir um pouco a minha velocidade para poder acessar o acostamento e assim não trazer risco nem para mim e nem para os demais usuários das vias. Questão 5. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente aonde? Bom, primeiro, nós precisamos entender o que são ciclomotores. Ciclomotores são, olha a dica, ciclomotores são aqueles veículos lentos, que têm até 50 cilindradas, ou que pegam velocidade máxima de 50 km por hora, teoricamente. Bom, se ele é um veículo lento, em qual lugar ficam os veículos mais lentos? Letra A, sobre as calçadas. Letra B, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Letra C, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, nas vias de trânsito rápido. E aí, aonde que vocês acham que os ciclomotores devem preferencialmente ser conduzidos? Vamos eliminar duas que definitivamente não são. Sobre as calçadas, porque tudo que tem roda, roda na rua. Nas vias de trânsito rápido também não, porque são proibidos. Então, definitivamente, não é nenhuma dessas duas respostas. E agora, é no centro mais à direita ou é na esquerda mais à direita? Olha que confuso. Eu vou ficar na esquerda, só que mais à direita. Vejam que não faz sentido essa resposta. E nós lembramos, né, quando nós estudamos, principalmente a parte ali da via, quando tem mais de uma pista de rolamento, que a pista da direita vai ser uma pista destinada aos veículos de menor velocidade ou de maior porte, concordo? Então, se a direita é para os veículos de menor velocidade, e se o ciclomotor ele é um veículo lento, então sim, ele vai ficar no centro da faixa mais à direita da pista de rolamento. Mas como isso? Bom, vamos imaginar que aqui nós temos uma faixa, temos uma pista, certo? Ele vai ficar aonde? Ele vai ficar no centro. A faixa que nós transitamos, que nós imos, é a da direita. E aqui, teoricamente, a gente volta, é a da esquerda, certo? Então, a minha pista é essa daqui, a pista da direita. Então, eu vou ficar nesta pista, só que pendendo mais para a direita, ou seja, eu vou ficar aqui no cantinho, o mais próximo da direita da pista de rolamento. Então, sim, ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ou ele poderia falar apenas mais à direita da pista de rolamento. As duas respostas estariam corretas. 6. Em via urbana. Via urbana é o quê? São as vias que estão dentro da cidade, que são 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Mas qual delas tem a velocidade máxima de 60 km por hora? Sempre que vocês forem ler as perguntas questionando a velocidade de uma via, por favor, prestem atenção se ela está falando da máxima ou se ela está falando da mínima, que vai ser sempre a metade. Bom, aqui é a máxima. Máxima de 60 km por hora é na qual? Letra A, arterial. Letra B, local. Letra C, coletora. Ou letra D, trânsito rápido. Qual via dessas tem velocidade de 60
quilômetros por hora. Eu vou começar da menor. A local vai ser 30 quilômetros por hora. Então, não é. A coletora vai ser 40 quilômetros por hora. Então, também não é. A arterial será 60 quilômetros por hora. Opa, achamos aqui, ó. A arterial, letra A, 60 quilômetros por hora. E a trânsito rápido, 80 quilômetros por hora. Lembrando, a via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, anote essa dica que é bem importante. Ele pode questionar, né, qual a via aonde os veículos têm preferência, têm prioridade de passagem. É a via de trânsito rápido, na qual será proibido o trânsito de ciclomotores. E a via que é 60 km por hora, a máxima é arterial. Lembrando que para todas essas vias, a mínima será a metade. Por exemplo, na arterial, se a máxima é 60, a mínima será 30. Se na trânsito rápido a máxima é 80, a mínima será 40 km por hora. Questão 7. O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, deve: letra A, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. Letra B, trafegar em zigue-zague dentro da própria faixa para neutralizar o impacto do vento. Letra C, acelerar a fim de aumentar a força de atrito entre os pneus e a pista. Ou letra D, segurar o volante levemente a fim de reduzir o risco de capotagem. Bom, sempre que você estiver em qualquer condição adversa, seja um vento forte lateral, seja uma pista escorregadia, seja chuva, neblina, garoa, cerração, você está cansado, está com fome, está estressado, a dica é muito clara. Reduzir velocidade. Qualquer condição adversa, qualquer fator que aconteça que vai atrapalhar a tua direção, você vai reduzir. Então, tem o vento forte? Vai reduzir. Começou a chover? Vai reduzir. Não está se sentindo bem? Vai reduzir. O teu carro começou a fazer qualquer barulho? Vai reduzir a velocidade. Claro, para manter a estabilidade. Letra B, trafegar em zigue-zague não vai resolver, afinal de contas, o vento ele está vindo em linhas retas, então não vai resolver. Acelerar para aumentar a força vai acontecer ao contrário. Por quê? Quanto mais rápido você tiver, menor será o atrito, menor será o contato dos pneus do teu carro com a pista. Por isso que, quanto mais rápido você tiver, qualquer manobrinha que você faça, o carro vai bruscamente virar, porque ele não tem quase nada de atrito com o chão. E segurar o volante levemente não vai reduzir o risco de capotagem, muito pelo contrário. Se eu estou com uma velocidade alta e o meu volante está frouxo, digamos assim, eu tenho um risco muito grande de me envolver, sim, de ocasionar uma capotagem. Por isso que também não será. Então, resposta correta: o condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral, numa rodovia, deverá reduzir a velocidade para manter a sua estabilidade. Questão 8. A visibilidade do condutor é influenciado pela via, principalmente. Então, ele já contou que essa influência que ele destaca é uma influência negativa. Por quê? Porque ele está sendo influenciado. Quando você é influenciado, pode ser de uma maneira negativa, e ele já deixou claro que tem a ver com a via. Então, quando que você vai ter uma dificuldade de visualizar a via? Letra A, pelo número de faixas de trânsito. Letra B, pela presença do passeio. Letra C, pelos pedestres ao longo do percurso. Pedestre não tem a ver com via, então descarta essa questão aqui. E letra D, pelas mudanças de direção. Aclives, aclive é o que sobe e declive, que é o que desce. E agora, o que vai influenciar, o que vai prejudicar o condutor? O número de faixas não vai prejudicar, muito pelo contrário, vai ampliar
ainda mais a visão do condutor. A presença do passeio também não vai influenciar, não vai atrapalhar a condução. Agora, pela mudança de direção, quando se vira para a direita, você vira sem ter visão. Quando você vira para a direita, você vira sem ter visão. Quando você vai fazer uma curva na rodovia, você não tem visão até você entrar na curva. Quando você tem um aclive, que é o que sobe, ou um declive, que é o que desce, você dificilmente vai conseguir ver o que está no final do aclive ou no final do declive. E isso sim vai influenciar, isso vai atrapalhar a visibilidade do condutor. Então, resposta correta, letra E. Letra D, perdão. A visibilidade do condutor é influenciado pela via, principalmente pelas mudanças de direção, aclives e declives.